Uma das coisas mais sensacionais de programação, na minha opinião, é a flexibilidade que a gente tem para criar uma aplicação. Hoje existem muitas linguagens que a gente pode utilizar para desenvolver uma aplicação e para cada linguagem existem muitos frameworks que têm sido criados para melhorar a performance da nossa aplicação, aumentar a produtividade da nossa equipe, fazendo com que a equipe se preocupe cada vez mais com a qualidade do código e menos com outras questões, e claro, frameworks que têm sido criados para resolver problemas que a gente tem no momento do desenvolvimento. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois frameworks que têm sido muito utilizados pela comunidade do Node, que é o Prisma, o ORM para a gente trabalhar com banco de dados, e também o Nest.js, que é o framework para a gente criar aplicações eficientes e escaláveis com Node. Eu sou Dani Leão, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu já tô aqui na documentação do Nest para a gente começar criando a nossa aplicação, e aqui ele fala que para a gente criar a nossa aplicação a gente precisa ter o Nest CLI instalado na nossa máquina. Então, se você ainda não tem o Nest, é só você utilizar esse comando instalando globalmente, utilizando o npm, tá? Depois que você instalou essa dependência do Nest.js CLI, aí a gente vai começar de fato criando a nossa aplicação. Então, deixa eu abrir aqui o meu VS Code, vou abrir aqui o meu terminal e na pasta onde eu quero instalar a minha aplicação, eu vou dar um nest new e vou passar o nome do meu projeto. Então eu vou chamar ele de Nest.js-Prisma. E aí o Nest ele vai criar para mim automaticamente a minha aplicação. A primeira informação que ele pergunta é qual que é o tipo de gerenciador de pacote que eu quero utilizar. Vou colocar que eu quero utilizar o npm e ele vai instalar para mim todas as dependências que eu preciso para rodar a minha aplicação. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto ele termina essa instalação. Ele terminou de instalar as dependências aqui e agora eu vou acessar essa pasta onde ele criou o meu projeto e vou abrir aqui no VS Code. Deixa eu fechar isso daqui. E aqui a gente tem a estrutura do nosso projeto. Então o Nest ele cria pra gente um projeto com uma estrutura bem completa, já com a questão do Git, ele tem toda a parte do ESLint, do Prettier para formatar o nosso código, né? Como o Nest ele é baseado no TypeScript, então ele já cria aqui pra gente nosso arquivo de configuração, né, o nosso tsconfig. Ele tem aqui também os modules que ele traz por padrão, né? Então, sempre que a gente cria a nossa aplicação, ele vai criar o nosso app module, o service controller, né? E também uma classe de teste, né? E aqui a gente tem o nosso arquivo principal, que é o responsável por rodar a nossa aplicação. Bom, como por enquanto a gente não vai utilizar esses controllers, modules, nem nada, eu vou remover o service, o controller e o controller expec, que é o de teste, e vou deixar somente o de module aqui para a gente utilizar. Deixa eu corrigir aqui as importações. Opa! Show de bola. Deixar com uma estrutura básica para a gente começar a nossa aplicação, tá? E aqui no nosso package JSON, ele mostra também quais são os scripts que a gente pode utilizar. Então, a gente pode utilizar para buildar a nossa aplicação, para formatar utilizando o Prettier, né? A gente pode rodar em ambiente de desenvolvimento, em produção, a gente pode debugar a nossa aplicação. Enfim, tem muitos scripts aqui que ele já traz para a gente utilizar na nossa aplicação. Para ver se está tudo certo por enquanto, eu vou rodar um start dev. Então, aqui no meu terminal, eu vou dar um npm run start dev. Se não der nenhum erro, é que a aplicação está funcionando. Show de bola! Então, a nossa aplicação ela já está funcionando. Como eu removi o nosso controller, a gente não vai conseguir testar aqui porque não tem nenhuma rota disponível para a gente testar. Mas o que a gente vai começar fazendo aqui na nossa aplicação agora que a gente já criou a nossa aplicação? Eu vou começar instalando o Prisma na minha aplicação, tá? Então, uma das coisas que eu acho mais bacanas do Nest é que na documentação dele, ele já coloca muito bem explicado
as dependências que a gente consegue utilizar, se, por exemplo, eu quero utilizar aqui a questão de microserviço, de WebSocket, ele já tem uma documentação bem madura, com todos explicando bem detalhadamente o passo a passo para a gente instalar alguma dependência, para a gente utilizar algum módulo dentro da nossa aplicação. E o mesmo acontece também para o Prisma, né? Então ele já tem essa parte integrada na documentação, então a gente não precisa acessar a documentação do Prisma. Claro que se eu quero me aprofundar mais nos conceitos de consultas, do que eu posso utilizar, eu vou utilizar a documentação do Prisma. Mas por enquanto a gente vai focar só aqui na documentação do Nest.js, tá? Então para a gente acessar, né, provavelmente você estará aqui na home do Nest, aí é só você vir aqui em... cadê? Deixa eu achar aqui... já esqueci onde tá. Aqui, ó. Na parte técnica, vim aqui em Database. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Deixa eu dar um Ctrl F. Não é aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar aqui pelo Source, que aí fica mais fácil, né? Aí é só clicar aqui no Source, em Prisma. E ele já vai direto aqui para a parte onde tem da documentação, tá? Então aqui ele vai falar para a gente instalar a CLI que a gente já tem instalado, criar o projeto que a gente já tem criado, tá? E agora então a gente vai instalar essa dependência do Prisma como dependência de desenvolvimento, beleza? Então aqui no meu terminal, vou parar o meu terminal por enquanto. Vou copiar aqui para ele instalar essas dependências para mim. Show de bola, já instalou aqui a dependência. E agora eu vou dar aqui um npx prisma init, tá? O npx prisma init, ele vai inicializar o Prisma na nossa aplicação. Então é só vir aqui no terminal, npx prisma init. Lembrando que se você estiver utilizando o Yarn, se você quiser utilizar o Yarn sem problema nenhum, tá bom? Vai ser basicamente a mesma coisa. Eu estou utilizando aqui o npm porque hoje não tem muita diferença entre o Prisma e entre o npm e o Yarn, tá? Agora que a gente deu o npx prisma init, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar aqui pra gente essa pasta Prisma, tá? Com um arquivo schema.prisma dentro dela, e ele vai criar também um arquivo .env, onde a gente vai colocar o nosso database URL, beleza? E o que são esses dois arquivos? Bom, o database URL vai ser a URL de conexão com o nosso banco de dados. Então aqui a gente vai colocar as informações de qual database a gente está utilizando, se é um Postgres, um MySQL, né? Lembrando que o Prisma ele ainda não tem disponível para todos os databases, né? Então aqui a gente pode ver que ele tem pro Postgres, pro MySQL, SQLite, SQL Server. O MongoDB ainda está em preview, né? E esses CockroachDB aqui, ele tá em preview também, tá bom? Então aqui a gente pode colocar as credenciais da nossa aplicação, qual que é o host, a porta, qual que é o nosso banco de dados que a gente vai utilizar, tá? E esse schema.prisma é onde vão ficar as informações do provider que a gente vai utilizar, né? Então aqui a gente pode deixar como padrão o Prisma Client.js. Qual que é o banco de dados que eu vou estar utilizando? Se você estiver utilizando o Postgres, você coloca o Postgres. Se estiver utilizando qualquer outro, é só alterar aqui. E a URL a gente mantém como essa daqui, porque ele vai puxar lá do .env, beleza? Então, eu vou remover esses comentários aqui, por enquanto. E um ponto de atenção, né, para a gente entender um pouco mais do Prisma, aqui dentro é onde a gente vai definir as nossas tabelas, então a gente vai criar toda a estrutura das nossas tabelas, tá? E o Prisma, para ele entender uma tabela, a gente chama de model. Então, sempre que a gente quiser criar uma tabela, a gente vai criar um model aqui no nosso esquema.prisma e depois ele vai converter para uma forma que o nosso banco de dados consiga entender, que a gente já vai ver, beleza? Bom, aqui eu vou utilizar o SQLite, tá? Como a própria documentação, ela fala pra gente utilizar, dá como sugestão, porque o SQLite a gente não precisa instalar nada na nossa máquina. É um banco de dados que vai ficar na memória da nossa aplicação, tá? Então, só pra gente fazer o teste, nesse caso eu vou utilizar o SQLite. Claro que é importante.
não utilizar o SQLite no momento de produção, porque ele não tem uma performance. Se a gente remover ali, deletar o arquivo, a gente perde tudo, tá? Mas aqui para o nosso teste, eu vou utilizar o SQLite. E aqui no meu database URL, eu vou apontar para onde eu quero que ele salve o meu arquivo. Então, eu vou vir aqui, vou remover esse meu database URL, vou salvar e show de bola. Por enquanto é isso que a gente precisa, tá? Agora, então, eu vou criar uma tabela. O que a gente vai criar aqui vai ser uma estrutura de cadastro de livros, tá? Um CRUD bem simples, com algumas rotas ali, para a gente entender como que funciona, como que a gente faz a integração do Prisma com o Nest. Então, eu preciso criar o meu model de livros com as informações que eu quero que tenha dentro da minha tabela. Para isso, eu vou dar aqui um model, que é o nome, né, essa palavra é reservada do próprio Prisma, tá? Vou dar um nome para esse meu model. E aqui dentro eu vou colocar quais informações que eu quero que tenha. Então, eu vou falar que eu quero que tenha um atributo ID, né, uma coluna ID, que vai ser do tipo string. E aí, para eu definir que esse meu ID vai ser o ID do meu dado, eu coloco aqui como @id, tá? E se eu quiser definir uma estratégia de inserção do meu ID, eu posso colocar o @default, e aí ele vai disponibilizar algumas formas para mim, né? E eu vou dizer que eu quero utilizar o ID, beleza? Importante ressaltar que ele disponibiliza essas 3 opções para mim, porque eu defini aqui como string, tá? Se eu tivesse definido como, por exemplo, int, ele definiria outras estratégias que eu posso utilizar, beleza? Mas aqui eu vou deixar como o ID. E aí o Prisma é ele que vai ser responsável por inserir o ID para mim. A gente vai ter também o meu livro, ele vai ter um título, que vai ser uma string. Ele vai ter uma descrição também, que vai ser uma string. E eu vou definir que ele vai ter um código de barra, então um barcode. Eu vou definir que ele vai ser uma string, porém esse meu barcode ele vai ser uma chave única, né? Ele vai ser um atributo único dentro da minha tabela. Então, eu não vou poder ter mais de um código de barra para vários livros, né? Então, aqui eu defino como unique, beleza? Vou salvar aqui. Ele já formatou aqui para mim, porque eu tenho 2 extensões aqui. Eu tenho essa Prisma e essa Prisma Insider, que são as 2 que a gente utiliza para formatar, para já trazer aqui um autocomplete pra gente, beleza? Se eu criar a minha tabela dessa forma, como tá estruturada aqui, ele vai criar no meu banco de dados sem problema nenhum, porém, ele vai criar com o nome de book. Mas eu quero que o meu model tenha o nome de book, porém eu quero que a minha tabela tenha o nome de books, né, no plural. Então, como que eu faço para alterar, para que no momento que ele cria a minha tabela, ele coloque um nome diferente? É bem simples. Aqui embaixo é só eu dar um @map e dentro passar qual o nome que eu quero que ele salve. Então, eu vou passar que eu quero que ele salve como books, beleza? Agora, como que faz para que esse nosso model de book ele seja convertido para um formato onde o nosso banco de dados ele consiga entender que é uma tabela, né? Essa, inclusive, é a funcionalidade de um ORM. É pegar um modelo, um objeto que a gente tenha na nossa aplicação e converter para uma forma onde o nosso banco de dados ele consiga entender, ele consiga interpretar como sendo tabela e colunas. Então, aqui no nosso terminal, eu vou rodar o seguinte comando, npx prisma migrate dev, tá? Então, esse comando aqui, ele está disponível na documentação do Prisma. Inclusive, vou até abrir aqui a documentação para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, docs, get starting. Deixa eu ver se é aqui no Prisma migrate. Isso mesmo. Então aqui, se você quiser utilizar a documentação do Prisma, que também é uma documentação sensacional, bem explicadinha, né? Aqui ele mostra o que a gente pode utilizar, como que a gente cria a nossa primeira migration, né? E só pra gente entender, caso você não saiba, o que é uma migration, né? Migration é como se fosse um histórico de tudo aquilo que a gente está criando ou alterando no nosso banco de dados. Então, se eu quero, por exemplo, criar uma tabela de livros, ele vai criar uma migration
com a estrutura da minha tabela. Ah, eu errei um campo, agora eu quero adicionar mais um campo. Então, eu crio uma nova migration, né? Que vai criar ali o histórico de tudo, de todas as alterações que eu fiz no meu banco de dados, tá? Perdi a palavra aqui, meu Deus. Enfim, isso daí que a gente utiliza, né, de migrations, é importante para a gente ter um controle de tudo aquilo que tem sido alterado na nossa aplicação. Então, se, por exemplo, eu quiser pegar essa minha aplicação e rodar se outra pessoa da equipe quiser rodar essa aplicação, né, a gente vai garantir que o banco de dados ele seja o mesmo, porque a migration ela vai estar ali dando a sequência de todo o passo a passo do que foi incluso, do que foi removido do nosso banco de dados, beleza? Então, a gente vai rodar esse migrate aqui dentro da nossa aplicação, tá? Ele vai pedir pra gente dar um nome para essa nossa migration, né? E ele já falou que ele criou aqui esse arquivo, né? Vamos ver se ele criou. Ele criou esse dev.db, que é onde vai ficar o nosso banco de dados. Eu vou dizer que essa migrate é create books. Vou dar um enter. E aqui ele está instalando uma dependência que eu não tinha instalado antes, que é a dependência do Prisma Client, né? Inclusive, ele coloca aqui, ó, que ele instalou a dependência do Prisma Client. Você pode instalar isso manualmente. Eu deixo aqui porque o próprio script ali, ele se encarrega de instalar esse Prisma Client que a gente já vai usar, beleza? E olha só, agora aqui dentro dessa nossa pasta Prisma, ele criou uma pasta Migrations. E aqui ele criou uma outra migration, né? Uma outra pasta com o nome da migration que a gente definiu aqui, né? Ele utiliza aqui o timestamp para criar utilizando qual que é o horário que a gente criou essa nossa migration. E aqui tem esse migration.sql. E se a gente for olhar aqui, é exatamente a estrutura, né, em SQL que a gente utilizaria se a gente tivesse ali no nosso banco de dados mesmo, beleza? Então, aqui a gente já tem o nosso esquema funcionando. O que a gente vai fazer agora? Eu vou começar criando aqui a estrutura do meu banco de dados. Ah, e uma coisa interessante, eu tenho até aqui uma extensão do SQLite. Então, deixa eu abrir aqui o meu database. E aqui ele tem disponível para a gente, né? As tabelas que a gente tem criado. Então, ele criou aqui para mim a minha tabela de migration, né? Então, ele já definiu essa minha migration no meu banco de dados. E ele criou também para mim essa minha tabela de livros, que por enquanto não tem nenhuma informação. Beleza? Então, a gente vai começar criando toda a estrutura para a gente começar a criar o nosso controller, criar o nosso service e cadastrar de fato os nossos livros e fazer a listagem e tudo mais que a gente quiser na nossa aplicação, tá? Como a gente está utilizando o Nest, uma das coisas legais que o Nest ele dá para a gente é a facilidade para criar os conteúdos, criar as estruturas, né? Os módulos, os services e os controllers dentro da nossa aplicação. Então, para eu deixar essa responsabilidade para o Nest, né, eu vou utilizar Nest G de Generate, né, e isso está na própria documentação do Nest, tá? Vou utilizar a palavra Resource, por quê? Eu posso pedir para o Nest para ele criar somente o meu service, somente o meu controller, somente o meu módulo, ou eu posso pedir para ele criar esses três, que é o que eu vou precisar para rodar a minha aplicação, tá? Então, eu peço para ele criar o meu resource, ele vai criar ali, né, o meu resource com toda a informação de controller, service e modules e já vai fazer toda a importação que eu precisar. E aí, eu quero que ele coloque isso dentro da pasta modules e crie uma pasta de book, onde a gente vai colocar os nossos livros. Ele vai perguntar, né, qual que é o tipo de camada de transporte que a gente quer utilizar. Nesse caso, eu vou utilizar o REST API. Você poderia utilizar a GraphQL, ou de microserviço ou de WebSocket, tá? Aí é só você ir navegando até onde você quer e dar um Enter. Ele vai perguntar se eu quero gerar também os Entry Points, que seria basicamente gerar as entidades e o DTO. Eu vou colocar aqui não, porque eu vou fazer isso de forma manual, tá? E aí ele vai criar para mim, né? Vai adicionar o que precisa ser adicionado, né? Como ele mostra aqui, que ele criou essas 5 classes, né, de controller spec, que a gente vai remover esses testes,
a controller, module, service, service spec, e ele alterou também, ele deu um update no app module, provavelmente para importar, né, o módulo do book aqui, e ele deu um update também no package JSON, beleza? Então, só para a gente olhar aqui o que ele fez, deixa eu minimizar aqui. Aqui dentro do meu app module, ele já adicionou o módulo do book, né? E como a gente pediu pro Nest criar toda a estrutura pra gente, ele criou a estrutura do módulo do nosso book, ele já importou aqui pra gente o nosso controller e o nosso provider, que é o nosso service, né? E aí a gente pode olhar aqui que ele criou a estrutura básica de um service e criou a estrutura básica também de um controller, já colocando aqui qual que é o path do nosso controller, beleza? Eu vou remover aqui por enquanto os nossos... rename não, deletar, né? Os testes, que não é o foco desse vídeo. E agora aqui a gente vai começar a trabalhar. Deixa eu só colocar aqui uma vírgula para ele não reclamar. E a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso service. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um serviço onde a gente vai receber as informações do nosso livro e vai salvar no nosso Prisma, tá? Então, aqui eu vou criar um async create e a gente vai receber aqui um data, né? E qual que vai ser esse tipo, o tipo do nosso data? Bom, a gente poderia utilizar aqui, pegar as informações direto do nosso Prisma, tá? E como que a gente pegaria, né, essa informação direto do nosso Prisma? Se é a primeira vez que você está tendo contato com o Prisma, uma das coisas sensacionais do Prisma é que no momento que a gente dá aquele migration, né, no momento que a gente cria a nossa migração, ele já cria pra gente uma estrutura dentro da própria CLI dele. Deixa eu ver aqui se a gente consegue acessar. Pasta Node Modules, index.js. Deixa eu procurar aqui por book. E olha só, ele cria pra gente, né, algumas informações, como um field enum que a gente pode utilizar. Se a gente for navegando aqui mais para baixo, a gente vai ter algumas outras informações. Enfim, é muita coisa que ele cria aqui pra gente, né? E o que que é esse arquivo aqui? Toda vez que a gente criar um módulo ali utilizando o Prisma, ele vai criar uma estrutura, né, dentro da CLI dele, que vai ser a estrutura da entidade que a gente vai utilizar, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu poderia utilizar direto do Prisma e aqui pegar o book e ele vai trazer aqui algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso utilizar esse book create input, tá? Se eu der um Ctrl clique aqui, eu vou ver que ele criou para mim um export type com todas as informações que eu tenho no meu esquema.prisma. Olha só que bacana, né? O que ele colocou como opcional foi o ID, porque o ID, no momento da criação, quem vai fazer essa criação vai ser o banco de dados, né? Vai ser o Prisma, que vai salvar para mim. O resto, ele coloca como atributos que eu preciso receber. Então, eu poderia receber direto daqui, desse meu book create input, não tem problema nenhum. Ou, o que eu posso fazer também é criar aqui um DTO dentro do meu book, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou criar aqui um book dto.ts e vou colocar exatamente a mesma coisa, deixa eu fechar aqui, que a gente tem aqui dentro desse nosso index de.ts, tá? Só que aqui eu vou colocar como book dto e eu vou colocar que ele vai ter um ID, que vai ser uma string, e ele vai ser opcional. Ele vai ter um título, ele vai ter também uma description, e ele vai ter também, o que mais que ele tem? Um bar code. Vai ser uma string. Opa, aqui na verdade, tudo com S minúsculo. Beleza? Tá, Dani, mas por que você não utiliza diretamente esse Prisma, né? Book, create, input. Eu gosto de, o que eu puder desacoplar,
desacoplar, porque vamos imaginar que amanhã ou depois a gente não utilize mais o Prisma, né? A gente vai utilizar agora um outro ORM, sei lá, vou utilizar agora o Sequelize, o Type ORM. Dessa forma, desacoplando, né, a gente não fica refém com que o nosso service nessa parte, ele seja um refém das informações que tem ali no Prisma, né? Então, a gente acaba dando uma autonomia mais para nossa aplicação, né? Tendo esse desacoplamento. Então, opa, é uma coisa que eu gosto de fazer, beleza? Então, aqui eu vou importar o meu book de TO. E aqui, então, a gente vai salvar as informações do nosso livro, né? Só que a gente precisa criar uma conexão com o nosso banco de dados. Então, para isso, eu vou criar aqui uma pasta database, vou criar aqui um prisma service.ts, tá? E aqui na própria documentação, ele mostra pra gente como criar esse nosso Prisma Service. Então, aqui a gente vai criar, né? A gente vai estender o nosso Prisma Client da dependência que ele instalou. Importante estar como injectable para a gente conseguir injetar ele no nosso módulo, né? A gente vai pedir aqui para ele criar uma conexão, vai disponibilizar para ele uma conexão e a gente pode criar aqui um shutdown hooks para no momento que a nossa aplicação, né, for fechada, a gente conseguir também fechar a nossa conexão, tá? Então, eu vou copiar isso daqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo na documentação aqui do Nest. Vou salvar. E aqui a gente tem, então, o nosso Prisma Serve, né, estendendo o Prisma Client, que é da nossa dependência do Prisma. E aqui ele só tem esses dois módulos aqui, né, esses dois métodos, na verdade, para iniciar a conexão e também o Enable Shutdown Hooks, beleza? E agora o que a gente vai fazer? Agora que o nosso Prisma Service ele está criado, eu preciso importar ele aqui no meu Book Module, porque eu vou utilizar esse meu Prisma Service aqui dentro do meu Book Service. Então aqui eu vou colocar para ele injetar o meu Prisma Service, tá? Aqui eu posso até colocar o ponto barra para ele pegar. Deixa eu ver. Ué. Ponto barra, agora sim. Database, Prisma Service. Prefiro assim dessa forma. Beleza? E aqui no meu construtor, eu vou passar o meu Prisma Client. Dois pontos. Eu vou utilizar só Prisma aqui. E vou pedir para ele importar o meu Prisma Service, né? E aí, passando no construtor, a gente consegue utilizar ele aqui dentro do nosso Create. Vou dar um this.prisma. Opa, aqui faltou o private, né? Para eu conseguir utilizar e atribuir esse meu prisma dentro da minha variável this, eu preciso definir que esse meu atributo aqui, ele vai ser um private, tá? E agora sim, se eu der aqui um this ponto, ele tem disponível para mim. This prisma ponto, e eu vou ver que ele criou aqui para mim esse meu book, que é aquele meu model que eu criei lá no meu esquema.prisma. Então, trava-língua. E aí, aqui, se eu dou um ponto, ele tem disponível tudo que eu posso utilizar, né? Todas as funções que eu posso utilizar através do Prisma. Então, eu posso dar um delete, um find first. No caso aqui, eu vou utilizar o create, porque eu estou criando um livro, beleza? E aqui dentro eu vou abrir um objeto e ele tem aqui um parâmetro que é o data, tá? Esse data são todas as informações que a gente precisa salvar no nosso banco de dados. Então, aqui a gente precisa salvar o name, o title, a description e o barcode do nosso livro, beleza? E aqui eu preciso colocar o await para ele conseguir aguardar a criação do nosso livro. E eu vou criar aqui um const book, só para a gente conseguir recuperar essa informação. E aqui eu retorno o meu livro. Aqui já estaria funcionando o nosso service, né? Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero antes verificar se já existe no meu banco de dados um livro cadastrado com esse meu barcode. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um const book exists.
await this prisma.book, né, que é o modelo que eu quero utilizar, ponto, find first, e aqui eu vou abrir um objeto e eu vou ter algumas opções que eu posso utilizar, né? Então, como eu estou utilizando aqui o modo de busca, eu posso utilizar aqui um cursor, distinct, order by, e no caso eu vou utilizar aqui um where. Por quê? Eu vou estar falando para ele o seguinte, ó, busque um livro, né? Procure o primeiro livro, onde vou abrir aqui um novo objeto, onde o meu barcode seja igual ao meu data.barcode, beleza? E aí ele vai buscar, se encontrar algum, ele vai trazer o resultado, né? E aqui a gente pode até ver o que ele vai retornar, que no caso ele vai retornar aqui um book, né? Ou se não, ele vai trazer pra gente um undefined. E aqui eu vou fazer uma verificação. If diferente, ou melhor, if book exists, né? Então, se o livro existir, eu vou lançar aqui uma exceção de book already exists. Se o livro não existir, aí eu salvo e retorno ele, beleza? Dei aqui um Ctrl S, ele já formatou tudo bonitinho, porque o Nest ele tem aqui já o ESLint e o Prettier. Agora aqui no meu controller eu vou injetar, na verdade ele já colocou aqui, né? Já deu já injetou para mim essa dependência, uma coisa bacana que a gente tem com o Nest. E aqui eu vou criar uma rota post. O método vai ser o create. Eu vou receber aqui um body, então eu coloco como @body. E eu vou dizer que eu vou receber uma data do tipo book DTO. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, return this book service.create, passando aqui o meu data. Na verdade aqui, deixa eu ver se ele precisa, isso, assim. E aqui eu preciso abrir aqui. Beleza? Como toda validação a gente está fazendo aqui dentro do nosso service, né? Verificando se o livro existe, se não, se ele existir, ele retorna um erro, se ele não existir, ele salva. Então, aqui no meu controller, eu posso retornar direto o meu serviço com o create. Beleza? Vamos testar para ver se está funcionando. Vou abrir aqui o meu Insomnia. Vou puxar para cá, já tinha deixado aqui criado uma rota. E deixa eu startar a minha aplicação. npm run start dev. Não encontrou nenhum erro. Então agora a gente pode começar. Ele vai ter um título. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não tá aumentando não, mas tudo bem. Vai ter uma descrição. E ele vai ter um barcode. Então, vou colocar aqui o livro Arquitetura Limpa. Esse livro é destinado a quem quer aprender mais sobre arquitetura de software. Algo desse tipo. E vou colocar aqui um barcode qualquer. Que eu inventei aqui agora. E eu vou dar um send. E se tudo der certo, ele vai mostrar aqui o ID tudo certinho pra gente. E ele mostrou aqui que tá funcionando. Vamos ver aqui no nosso SQLite pra gente ver se ele tá funcionando. Vou dar um play aqui. E aqui a gente consegue ver o nosso livro rodando perfeitamente. O nosso livro criado, né? Funcionando perfeitamente. E agora, se eu tentar salvar esse mesmo livro, né? Com o mesmo barcode, ele deu aqui o Internet Server erro, mas ele mostrou aqui pra gente que o nosso livro já existe, beleza? Isso aqui depois a gente pode tratar a nossa exceção. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rota para... Deixa eu cadastrar mais um livro aqui, né? Só pra gente conseguir fazer uma listagem aqui bacana. Deixa eu ver aqui um livro que eu tenho. Domain Driven Design. Então... Domain Driven Design, livro que fala sobre o desenvolvimento
de uma aplicação orientada ao domínio. Algo do tipo, né? Vou alterar aqui uns números, só pra gente conseguir. Opa. E vou dar um send aqui agora. E ele salvou esses nossos 2 livros, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um get pra gente conseguir listar todos os nossos livros. E, embora eu não goste de fazer tudo no mesmo arquivo, nesse nosso exemplo, eu vou criar todos os nossos métodos aqui dentro, tá? Só que eu gosto de utilizar ali um arquivo tendo cada responsabilidade. Mas só pra gente ganhar tempo, vou colocar aqui um find all. Eu vou pedir para ele retornar this.prisma.book. Eu vou pedir para ele retornar find many, tá? Esse find many, ele vai retornar todos os livros que estiverem ali disponíveis pra gente. E agora aqui no meu controller, eu vou criar o método get. Deixa eu importar aqui o get. Esse aqui vai ser o find all. Ele não vai receber nenhum parâmetro, né? Então, vou dar aqui um return this.find, .book service.find all. E ele vai retornar todos os livros que eu tenho cadastrado. Vamos testar aqui? Vou dar um new request, find all books. Deixa eu copiar essa URL. E vou dar um send. E ele retornou aqui para mim todos os livros que eu tenho cadastrado na minha aplicação. E a gente já listou, então, e cadastrou um livro, mas que mais que dá pra gente fazer, né? Digamos que a gente queira alterar um livro, né, que tem ali na nossa coleção, que tenha no nosso banco de dados, porque a gente passou alguma informação incorreta para ele. Então, como que a gente pode utilizar o update do Prisma, né? Aqui dentro do nosso service, eu vou criar uma outra função, vou chamar ela como update, e o nosso update ele vai receber 2 parâmetros, né? No caso, o primeiro vai ser o ID do livro que a gente quer alterar, e o segundo, as informações que a gente quer de fato alterar desse nosso livro. Então, vou colocar aqui, primeiro como sendo o ID, e o segundo como sendo o nosso data, né? Vou colocar aqui como nosso book DTO. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, eu vou copiar aqui esse meu código, ou melhor, eu vou verificar aqui se o meu livro ele existe, então book exists, await this prisma.book. Isso daqui a gente já entendeu, né, que toda vez que a gente quiser trabalhar com um model de livro, a gente vai chamar o prisma.book, .find, e aqui, ó, olha só que interessante. Aqui a gente fez esse find first, né? Aqui a gente pode passar esse find unique. E aí, se eu der um where aqui, eu consigo só utilizar a propriedade que é única e o meu ID, tá? Então, se eu quiser fazer uma busca por itens que sejam únicos, né? Por atributos que sejam únicos, aí eu posso utilizar esse find unique aqui, tá? Eu não me lembro se eu consigo passar direto aqui o meu ID. Deixa eu ver. Acho que ele não recebe, né? Não, ele não recebe. Precisa receber os argumentos. Não tem problema. Eu passo aqui direto o meu ID e eu vou fazer uma verificação. Se não existe, né? Diferente do que eu fiz aqui em cima, que se existe, ele lança um erro. Se não existir, eu vou lançar aqui uma exceção. Um throw new error de book does not exist, né? Então, eu não posso alterar aquilo que não existe. Mas, se existir, eu vou dar aqui um await this prisma book.update, tá? Vou abrir aqui o meu objeto e aqui eu posso passar qualquer o data, né, que eu quero alterar, que é esse data que eu tô recebendo, e eu preciso informar, aqui é super importante, né? Quem nunca fez aquele update ou delete em produção sem utilizar o where? Não sabe o que é emoção, então é importante a gente colocar aqui o where, senão tudo que a gente tiver ali
no nosso banco de dados vai ser alterado, tá? Então, eu quero alterar o meu livro onde o meu ID seja igual a esse ID que eu tô passando aqui, beleza? E aqui eu posso dar um return direto, porque a gente não tem mais nenhuma validação, tá? E agora aqui no meu controller, como a gente está alterando, eu vou utilizar o método put. Aqui eu preciso passar, como a gente vai receber um parâmetro que vai vir pela rota, né? Então, basicamente, a gente vai ter lá o http, localhost 2.3000 e qual o ID que a gente quer alterar, né? O ID do nosso livro. Então, eu preciso passar aqui, dar um nome para esse parâmetro que a gente vai passar aqui do nosso ID. Então, para dar um nome, eu vou colocar como id. Vou criar aqui um método update. Esse meu método update, ele vai receber um param, tá? Que vai ser exatamente esse meu ID, tá? Então, ele vai substituir o valor que tiver aqui para dentro dessa variável que a gente vai colocar aqui agora. E eu vou receber também um body, que vai ser uma estrutura como book DTO. Beleza? Vou dar um return this book service.update e eu vou passar o meu ID e o meu data. E agora eu vou testar aqui no meu Insomnia se tá funcionando. Vou duplicar aqui essa minha request, vou mudar aqui para put, tá? No caso aqui, o barcode ele vai ser o mesmo. A description, eu vou utilizar esse Domain Driven Design, só que agora eu vou colocar aqui que eu quero que ele tenha aqui esse, se não me engano, acrônimo, como sendo DDD, tá? E eu vou pegar então o ID desse meu livro aqui. Deixa eu copiar aqui. Vou colocar aqui, dou um send. E ele mostrou aqui pra gente que alterou. Pra gente ter certeza, posso vir aqui, né? Onde ele mostra todos. E olha só, ele alterou aqui pra gente, né? Agora vamos imaginar que eu errei e ao invés do ID eu coloquei aqui o ID 5, né? Quando der um send, ele tem que mostrar pra gente, tem que dar aqui o interno server erro e mostrar que o livro ele não existe, né? Então, interno server error. Se eu voltar aqui, book does not exist. Então, isso daqui também já tá funcionando, né? E o que mais que a gente pode fazer? A gente fez uma criação, uma listagem, um update e falta um delete, né? Então, aqui dentro do nosso service, vamos criar aqui um sync delete e ele vai receber só um ID, né? Como a gente não vai adicionar nenhuma informação, eu só retorno aqui o ID. E aí eu vou copiar essa parte aqui que a gente está verificando se o livro ele existe, né? Para não deixar remover um livro que não existe, até porque não tem como, né? Mas só para a gente ter ali um tratamento da nossa regra de negócio, e aqui a gente poderia até customizar algum outro erro, beleza? Então, se o livro não existir, a gente dá um erro. Se ele existir, né, a gente dá aqui, posso dar um return, await this prisma.book.delete, e aqui eu vou passar o ID, na verdade aqui eu tenho que passar o where, né? Where ID é igual o ID que eu tô recebendo. Salvei aqui por força do hábito, beleza? E vou dar aqui um book controller. Aqui eu vou receber via delete, né? Vou colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui no de cima. Deixa eu ver se ele importou certinho. Async delete. Receber um param ID. Esse é minha string. E aqui eu dou meu return this book service.delete, passando o meu ID. Beleza? E vou testar aqui no meu Insomnia, né? Vou até copiar esse update. Eu coloco como delete. Eu não vou ter
nenhum JSON, né? Então, nobody. E aqui eu vou colocar o ID que eu quero alterar e tem que ser o método delete, beleza? Vou dar um send, ele retornou aqui que foi removido, né? No caso aqui a gente poderia até retornar uma mensagem, né? Por exemplo, de livro removido com sucesso ou algo do tipo, mas vou deixar assim por enquanto, né? Na verdade não teria nexo a gente retornar um objeto que já foi removido, mas tudo bem. E se eu dou aqui um find all, ele está trazendo somente o livro que está cadastrado, né? Porque o outro ele foi removido do nosso banco de dados. Se a gente tenta remover novamente, ele vai informar que o livro não existe, porque já não existe no nosso banco de dados, né? Mas olha só que legal o que a gente fez no nosso vídeo de hoje, né? A gente criou uma aplicação utilizando o Nest e o Prisma, né? Então, dois frameworks que têm sido muito utilizados, como eu falei no começo do vídeo. Criamos aqui os nossos serviços, né? Ou melhor, começando por aqui, né? Criamos o nosso esquema, né? A nossa tabela de livros com os atributos aqui, né? Claro que daria aqui pra gente fazer tabelas com relacionamentos, enfim, daria pra gente fazer muita coisa aí pra não ficar o vídeo muito extenso. A gente vai fechar somente uma tabela, mas se você quiser que eu faça um vídeo um pouco mais aprofundado, falando sobre relacionamentos que dá pra gente utilizar no Prisma, utilizando o Nest ou utilizando o Express, é só deixar aqui nos comentários também, sem problema nenhum, tá? Criamos aqui o nosso Prisma Service, né, pra gente ter ali uma conexão com o nosso banco de dados. E aqui, então, fizemos o nosso service, fazendo a criação de um livro, fazendo a listagem de todos os livros, a alteração e também a remoção de um livro que a gente tenha no nosso banco de dados. E criamos aqui o nosso controller, né? Então, conseguimos fazer aí um CRUD simplesinho de livros, mas utilizando tanto Nest como Prisma, que para mim ambos traz muita produtividade para dentro da equipe, né? Porque, por exemplo, você viu que para a gente criar toda a estrutura ali do nosso livro, né? Todo o resource, a gente só dá um comando e o Nest ele cria para a gente tudo que a gente precisa, já faz a importação dentro dos módulos certinho. E a mesma coisa acontece com o Prisma. Com um simples comando, a gente consegue criar toda a estrutura da nossa tabela. Ele já cria pra gente também um modelo na CLI dele que dá pra gente utilizar e que assim é fantástico, né? Claro que isso daqui daria pra gente explorar muito mais, criando repositórios, separando mais as camadas, né? Mas eu acho que deu pra gente entender qual que é o conceito, como que a gente consegue fazer a integração do Prisma com o Nest, que era algo que vocês tinham me pedido muito. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido muito produtivo e que você tenha aprendido. Claro, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de deixar aqui o seu comentário, de curtir, compartilhar, porque é muito importante para mim ter a sua opinião, é muito importante também que você me ajude a divulgar cada vez mais esse canal, porque lembrando, esse canal só existe porque você está aqui. Agradeço muito você ter ficado até aqui, eu vou ficando por aqui já, um beijão, fica com Deus e até a próxima, tchau, tchau.